Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo. Bom, eu vou começar a apresentação aqui sobre o tema de determinantes, sua definição, propriedades e alguns exemplos. Os participantes dessa apresentação é eu, Leandro, e meu colega de grupo, Christian. Definição: o determinante é o número associado a uma matriz quadrada. Esse número é encontrado fazendo determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. É basicamente um número que é associado a operações simples, né? É importante ressaltar que determinantes é somente em matrizes quadradas. Pode ser de ordem 2, 3, 4, 5, etc. Determinantes de primeira ordem. O determinante de ordem 1, de matriz de ordem 1, é igual ao próprio elemento da matriz. Por se tratar de apenas uma linha, uma coluna, né? Essa matriz vai ser o próprio elemento dela mesma. Então o determinante dessa matriz X, que é igual a 8, vai ser o próprio 8. Determinante dessa matriz Y, que só tem o menos 5, vai ser o próprio menos 5. As determinantes de segunda ordem, ou de ordem 2, são aquelas que apresentam duas linhas e duas colunas, como vemos abaixo aqui. O determinante de matriz desse tipo é calculado primeiro multiplicando os valores constantes das diagonais, primeiro a principal, em seguida a secundária. Adiante é só subtrair os valores da diagonal secundária. Vamos ver um exemplo aqui. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, não importa, né? Menos o valor da multiplicação da diagonal secundária, que vai ser 7 vezes 5. Então vai dar 6 menos 35, que é igual a menos 29. Nesse outro exemplo aqui, vemos que diagonal principal, então vai ser 4 vezes 3, 3 vezes 4, menos 8 vezes 1. Vai dar 12 menos 8, que é igual a 4. Certo? Determinantes de terceira ordem. As matrizes de ordem 3 são aquelas que apresentam 3 linhas e 3 colunas. Para calcular esse determinante, é válido usar a regra de Gauss, que consiste em basicamente repetir as duas primeiras colunas a seguir a terceira coluna, que é essa aqui. Então vai ficar assim, ó, repetindo as duas primeiras a seguir da terceira. Em seguida, fazemos igual a gente faz na de ordem 2, né? Que é multiplicar as diagonais principais. Nesse caso, 1 vezes 5 vezes 8, que é 40. 2 vezes 6 vezes 2, que é 24. 3 vezes 2 vezes 5, que é 30. Continuação. Em seguida, calculamos a multiplicação da diagonal secundária, que vai ser 2 vezes 2 vezes 8, 32. 1 vezes 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5 vezes 2, 30. Em seguida, basta somar cada uma delas e adicionarmos elas na fórmula de determinante. Então vai ser, a gente vai somar os resultados da diagonal principal, que foi 40 mais 24 mais 30, tá aqui, vai dar 94. Em seguida soma a diagonal secundária, 32 menos 30 mais 30 mais 30, que é 92. Em seguida basta colocar na fórmula de determinante, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então nesse caso aqui vai ser a soma das diagonais principais, né, nesse caso, menos a soma das diagonais secundárias. Então vai dar 94 menos 2, que é igual a 2, determinante dessa matriz de ordem 3. Certo? Agora eu vou explicar sobre o teorema de Laplace. Esse teorema é bastante utilizado em matrizes acima da ordem 3. É o método mais fácil, acredito eu, para calcular matrizes de ordem maior que 3, pois, como vimos anteriormente, né, matriz de ordem 2, de ordem 3, de ordem 3 é válido usar a regra de Gauss, né, por ser mais simples. Enfim, agora eu vou mostrar os seguintes passos para calcular o determinante nesse teorema. Primeiro passo
é selecionar uma fila, linha ou coluna dando preferência à fila que contém a maior quantidade de elementos zeros, pois torna o cálculo bem mais simples. O segundo passo, basta apenas somar o produto dos números da fila selecionada pelos seus respectivos cofatores. Então, está aí a fórmula de determinante, seguindo o teorema de Laplace, que vai ser determinante é igual à somatória de seus elementos vezes seus respectivos cofatores. E aqui está uma fórmula mais detalhada aí, certo? Os cofatores. O cofator de uma matriz de ordem n maior que 2, maior ou igual a 2, é definido como aij é igual a menos 1 elevado a ij vezes seu menor complementar. Nesse caso, aij vai ser o cofator do elemento aij, I é a linha, J é a coluna, dj é o determinante da matriz resultante da eliminação da linha I e da coluna J, que no caso vai ser a matriz reduzida ou o menor complementar, o nome dessa matriz, certo? Um exemplo aqui de cofator. Determine o cofator do elemento A23 da matriz A indicada. Então aqui é o elemento A23, então a segunda linha, terceira coluna. Então eu quero o cofator desse elemento 1 aqui. Então basta tirar a linha I e J desse elemento. E vai tirar os dois e vai sobrar essa matriz, o menor complementar. Então basta calcular seu determinante, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 vezes 1, 3. 4 menos 3 igual a 1. Em seguida, basta colocar na fórmula do cofator, que vai ser A23, que é o cofator que a gente quer, que é igual a menos 1 elevado a 2 mais 3. 2 mais 3 vai ser igual a 5. Então, menos 1 elevado a 5 vai continuar sendo menos 1. Toda vez que o número for ímpar, quando o menos 1 for elevado a número ímpar, ele vai continuar sendo negativo. Agora, se for número par, ele muda para positivo. Vezes o determinante de seu menor complementar, que nesse caso calculamos aqui, que foi igual a 1. Então vai ser menos 1 vezes 1, próprio menos 1, vai dar. A gente acha assim o cofator desse elemento. Agora, finalmente, aplicando o teorema de Laplace, calcule o determinante da matriz 4x4, indicada abaixo. Tá aí a matriz que a gente quer saber o determinante dessa matriz. Beleza. O primeiro passo é achar uma fila, pode ser linha ou coluna, que contém a maior quantidade de zeros. Então, já avistei aqui, a primeira linha tem 3 zeros e apenas um número. Então, é muito fácil, Muito fácil. Pois se jogarmos na fórmula aqui, vai ficar. Se a gente voltar aqui atrás, a fórmula é o seu elemento, a soma do produto dos números da fila, a soma dos seus elementos vezes seus cofatores, basicamente. Então vai dar 4 vezes seu cofator, mais 0 vezes seu cofator, mais 0 mais 0. Nesse caso, 0 vai anular com o seu cofator, e 0 vezes 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes... Então, basicamente, o determinante dessa matriz aqui vai ser apenas 4 vezes seu cofator. Calculando o cofator aqui, só colocar na fórmula aqui, aij menos 1 i mais j vezes seu menor complementar. Então vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, no caso vai dar 2. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Então, 1 vezes alguma coisa é o próprio alguma coisa. Então vai ser o determinante desse menor complementar apenas, o valor de seu cofator. Nesse caso aqui, por se tratar de uma matriz de ordem 3, eu recomendaria utilizar a regra de Gauss, Mas por se tratar de ter 2 zeros nessa coluna aqui, e apenas um elemento, é válido também usar esse próprio teorema para resolver essa matriz aqui. Então,
O determinante dessa matriz vai ser o 6 vezes seu cofator apenas, pois o 0 vai cancelar com seu cofator e o 0 vai cancelar também com seu cofator. Então vai ser 6 vezes seu cofator. Eliminando linha e coluna, vai ficar 1 vezes 1 menos 1. 1 menos 1. 1 mais 1 que é igual a 2. 2 elevado a, ele está na segunda linha. Primeira coluna, 2 mais 1 é 3. Então, nesse caso aqui, vai continuar sendo menos 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então, menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 vai ser menos 2. Menos 2 vezes 6 vai ser menos 12. Aí, nesse caso aqui, achando o complementar do A11, vai ser 1 vezes menos 12, que nesse caso vai dar menos 12. E assim, a gente consegue achar o determinante dessa matriz 4x4 aqui, que vai ser o determinante vezes seu elemento vezes seu cofator. Então o determinante vai ser 4, que é o elemento, vezes o cofator, seu cofator, que nesse caso encontramos que é menos 12. Então 4 vezes menos 12 vai ser igual a menos 48. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Espero que tenha ficado claro. E é isso. Obrigado, professora. Acabou a minha parte. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega de grupo, Christian Marcos. Olá, professora. Boa noite. Meu nome é Christian Marcos. Eu faço parte da dupla com o Leandro. E a gente vai apresentar sobre os determinantes. E ele ficou com a parte de como encontrar um determinante e eu fiquei com a parte das propriedades. Ele está explicando ali como usar a regra de Sarros, de Laplace, para encontrar um determinante. E eu vou ficar com as propriedades. Me desculpa não estar podendo colocar o PowerPoint no modo apresentação, tá colocando ele desse jeito aqui. É porque o programa que eu estou gravando para gravar a tela do computador, ele não está deixando abrir. Quando abre, ele para a gravação. Então, vamos ter que ir desse jeito mesmo, professora, perdão. A primeira propriedade, ela diz que caso uma das linhas ou colunas da matriz for igual a zero, o seu determinante também vai dar igual a zero. Por quê? Seja a matriz de ordem 2, 3, 4, essas propriedades elas se aplicam para todas as ordens, quando você for encontrar um determinante. Quando fizermos pela regra de Sarros ou Laplace, para encontrar um determinante, todos os números vão ser multiplicados por zero, caso uma das linhas ou colunas sejam igual a zero. E no final, quando fizermos a diagonal principal menos a diagonal secundária, vai dar 0 menos 0, e o determinante vai ser igual a zero. Podemos averiguar que essa propriedade ela é verdadeira pelo exemplo que a gente deixou ali. Já a segunda propriedade, professora, ela diz que seja uma matriz A e uma matriz B, independente se multiplicarmos as matrizes antes ou os determinantes dessas matrizes, sempre vai dar o mesmo. Deixa eu explicar de uma forma mais didática. Se nós tivermos uma matriz A e uma matriz B, e nós pegarmos o determinante dessa matriz A e o determinante dessa matriz B, e multiplicarmos os dois determinantes dessa matriz, nós vamos ter um valor x. E se nós pegarmos a matriz A e a matriz B e multiplicarmos as matrizes e não os determinantes, e nós fizermos o determinante do resultado da multiplicação dessas matrizes, nós também vamos ter esse mesmo resultado x da primeira hipótese. E nós podemos averiguar que essa propriedade também é verdadeira por esse exemplo que eu deixei no slide. Eu queria salientar também que todas essas propriedades elas se encaixam para matrizes de qualquer ordem. Aqui no exemplo eu deixei matrizes de ordem 2, mas elas se encaixam em todas as ordens. E é bom usar essas propriedades porque elas nos poupam muito tempo na hora da resolução de exercícios. Já pensou ter que multiplicar as matrizes para depois fazer o determinante, sendo que a gente só pode pegar o determinante das duas e multiplicar e tá tudo certo também. Eu acho que é mais rápido. A terceira propriedade, ela diz que se nós tivermos uma matriz A e uma matriz transposta de A, o que é uma matriz transposta, Christian? Uma matriz transposta é quando nós pegamos as colunas e transformamos em linhas
e as linhas transformamos em colunas. Se nós pegarmos o determinante dessa matriz A e o determinante dessa transposta de A, o valor do determinante vai ser o mesmo, só que com sinal trocado. E como eu deixei ali no exemplo uma matriz de ordem 2, também se encaixa para qualquer um determinante de qualquer ordem. Você não precisa ficar perdendo tempo fazendo o determinante dessa segunda matriz transposta. Sempre vai dar isso. Pode confiar. Tá escrito na propriedade, é uma propriedade. A quarta propriedade, ela diz que se nós tivermos linhas ou colunas proporcionais umas às outras, o determinante também vai dar zero. Como podemos ver no exemplo que eu deixei ali, a segunda linha ela é o dobro da primeira. Então, o que acontece? Quando multiplicamos pela regra de Sarros ou de Laplace, seja lá como você faz, sempre vamos ter no final o resultado zero. Como podemos demonstrar ali por esse exemplo que nós escolhemos, sempre vamos ter o resultado igual a zero. Então, se você olhar e ver qualquer proporcionalidade, sempre vai ser zero. Também poupa esse tempo na hora de fazer os exercícios. Numa prova pode ser que seja importante esse tempo. A quinta propriedade, ela diz que se nós pegarmos uma matriz A e fizer o determinante dela, e nós pegarmos qualquer linha ou qualquer coluna dessa matriz e multiplicarmos por um número n, ali no exemplo eu fiz o seguinte: eu peguei a matriz A e achei o determinante dela. O determinante dela deu menos 11. E aí o que eu fiz? Eu peguei a primeira linha e multipliquei toda por 2. E como diz a propriedade, é como se nós tivéssemos pego o determinante e multiplicasse por 2 também. Sempre vai ser isso. Se você multiplicar uma coluna, uma linha, por um número n, seja ele 2, 3, o número que você quiser, é só você pegar o determinante e multiplicar por 2 também. Ali deu 11, quando eu multipliquei por 2, deu menos 22. Menos 11, menos 22. Respeitou a propriedade. A sexta propriedade, professor, ela diz que o determinante de uma matriz triangular é igual a multiplicação dos produtos da diagonal principal. Mas antes disso, você me pergunta: Christian, o que é uma matriz triangular? Uma matriz triangular, ela é bem característica. Uma vez que você vê ela, você nunca mais vai esquecer. O que é uma matriz triangular? Quando nós temos a diagonal principal e todos os números acima dela para a direita ou abaixo dela para a esquerda, se os números forem igual a 0 ou igual a 1, nós temos uma matriz triangular. Então é bem característica, como nós deixamos ali no exemplo, igual a 0. Então tem sempre um triângulozinho igual a 0, todos os números zeros, ou na parte de baixo, ou as duas também. E o determinante de uma matriz triangular, que é essa matriz bem característica, sempre vai ser a multiplicação dos componentes da diagonal principal. Então ali nós multiplicamos 2 menos 1 e 3 deu menos 6. E esse é o determinante. Então também não perca tempo, só multiplicou a diagonal principal, tá feito. E a sétima e última propriedade diz que o determinante de uma matriz triangular é igual ao determinante da sua matriz transposta. Diferentemente daquele outro exemplo que eu dei lá atrás, aqui não muda o sinal. Quando for uma matriz triangular, não muda o sinal. Vai ser exatamente igual. Como eu pude mostrar ali pelo exemplo, você viu uma matriz triangular e uma matriz transposta da triangular, os determinantes são iguais. Ali o determinante deu 10 e da transposta deu 10. E quero salientar por último que essas propriedades, elas se encaixam para todas as matrizes de todas as ordens. Seja ela de ordem 2, 3, 4, 5 e infinita. Qualquer ordem, essas propriedades elas se aplicam. Aqui nós temos as referências bibliográficas, só para ilustrar de onde nós pegamos essas informações. Também pegamos ajuda de um pouco dos slides da professora para ter como base do que abordar nesse seminário. E essa foi a nossa apresentação, professora. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Tchau, tchau.